Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Oi, Pamela. Olá, Gabriel. Como você tá? Eu tô bem. Tudo bem? Parecendo uma Melhoramos. camponesa hoje. Ah, pronto. Seja bem-vinda, camponesa. Tem dó. Olá pra você que nos acompanha, que nos assiste. Não, ô Pamela, exibe seu look aí de hoje. Vou até chegar pra trás. Muito camponês. Eu achei muito camponês. Parabéns pelo look de Eu não hoje. tenho culpa se você não tem estilo. O meu é só preto, porque preto emagrece. Mas seja muito bem-vindo, que alegria ter você aqui, entrar na sua casa, no seu trabalho. Mais uma semana, mais um podcast. Mais um podcast. Aproveita e compartilha esse link com mais um monte de gente por aí, que eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas. E os nossos convidados de hoje, Sim. assim, quando a gente abre o caixinho de perguntas, perguntando quem tem que vir toda vez, Toda não é vez. mentira, toda vez Toda sai o nome desse povo lá. Não é possível. Foi. Não acredito. Toda Sai. vez sai o nome desse povo Ou lá. quando alguém vem aqui e fala assim, chama eles. Não acredito. Isso aí você não contou nos bastidores, ó. Foi. Eles toda vez saem lá. gente, A eu gente ouvi falou, muito vamos isso. chamar, né? Vamos chamar. Vamos chamar porque é gente boa, Sim. é gente da gente. Sim, a gente Deus. É, exatamente. E você sabe, toda semana nós sentamos à mesa, assim como Jesus fez com seus apóstolos, com seus discípulos, que sentavam na mesa para partilhar, para comer, para ser irmão, para estar junto. Então, aqui nesta mesa é conversa que edifica a tua vida, que edifica a tua família, que edifica a tua casa. Então, seja bem-vindo. Senta aí junto com a gente aqui na mesa para a gente partilhar um pouquinho. Nós vamos receber hoje, então, Bruninho e Valéria. Primeiro comentário, é a mesma coisa de chamar o Lucas de Luquinha. Olha o tamanho do menino. Bruninho é só. O Luquinha da Cassiane, todo, o Luquinho, o tamanho do homem, gente. Mas você Não sabe que mede isso é altura. contrário, né? Porque aquele ser anão ali com quem eu me casei chamam de Xandão. É. Não sei aonde tá o nome. Quem é cotoco? Esqueceu de crescer. As pessoas não sabem dar o apelido ainda É, direito, Oi, né? galera tá complicado, confunde tá as complicado. coisas. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, gente. Sinto-se em casa. Satisfação. A gente agradece mesmo o convite. A gente ficou surpreso, na verdade, com o convite, né? Quem somos nós para estar aqui hoje, né? A nação com vocês, clamava né? por vocês dois aqui, vocês não estão entendendo. Foi. E era pelos dois, não era por um, era os dois. Olha Vocês que têm que dar bom. os dois. Ficou na dúvida, né? A Valéria queria que viesse só eu. Falei, É que a gente tem. Bora. É que a gente tem 3 meninas. E aí, pra sair sem as Pra sair os 3, dois. é um outro parto. Aí a É. gente fala, ó, eu acho que eu vou ficar com as meninas. Você vai lá e fala. Ou eu fico lá do ladinho. Não, trazer aqui não ia ter jeito, né? mas foi providencial porque eu também tô de férias do trabalho. Oh, glória. Glória a Deus. Foi Deus. Foi Deus. Com certeza. Mas que alegria. Eu me lembro de quando conheci vocês, eu fui num encontro, acho que eu fui pregar num encontro, e aí eu lembro da Valéria cantando. Eu acho que você estava Foi. tocando também no encontro. Metanoia? Não, foi nos Alves, eu acho. Foi um encontro de mulheres ou de jovens? Foi de jovens, lá nos Alves. E aí eu lembro que ela começou a cantar, eu falei, gente, quem que essa moça tá cantando? Eu acho que a gente deveria, né, depois, assim, Eu também. no decorrer do podcast, Com né, toda talvez certeza. uma palhinha, Santa né? mãe de Deus. Os meninos músicos aqui Eu hoje, sou- né? Eu vou ficar aqui apenas Não, eu observando. quero ouvir a Pamela. Na verdade, eu nunca ouvi a Pamela cantar. Você nunca Agora ouviu a vocês, Pamela Nunca cantar? agora ouvi. vocês me ouvem falar no jornal. Eu vejo uns vídeos de relance, assim, só Vocês dela. me ouvir cantando é só vir no grupo, sabe? Ah, tá vendo? Convite aceito, né? Mas sinto-se em casa de vocês Obrigada. também. A gente queria conhecer um pouco da história de vocês também, saber onde vocês se conheceram, como foi a conversão de vocês, nasceram na igreja ou não, né? Por onde vocês passaram até chegar hoje aqui com a família de vocês, e tudo que vocês construíram até hoje. Sim, vou dar a palavra ao Bruno, né? Bom, vamos lá. Acredito que como outras pessoas já passaram aqui, outros amigos lá de Muzambinho, né? Acho que eu não me apresentei, mas a gente é lá de Muzambinho, né, Valéria? Bem longe daqui. Muito É longe. bem longe. Várias horas de viagem. 3 dias só pra chegar. Mas só para me apresentar brevemente, né? Eu sou o Bruno, da Valéria, né? Valéria do Bruno. Casados há 3 3 anos. E a gente é de Muzambinho. Né? O pessoal às vezes estranha um pouco, né? Eles falam, nossa, tão novo e já são casados, e já têm filhos, né? Mas quando a gente está aberto à vontade de Deus, as coisas acontecem na vida da gente. Né? E a gente
está sempre aberto a isso, conforme Deus quer, né? Uhum. E sempre disponíveis, né? À vontade do Senhor, né? Do Divino Mestre. E conhecemos, então, um grupo de jovens no JCC, é um grupo lá da nossa cidade, né? E como eu falei, igual outros já devem ter comentado também, né? O Pablo esteve aqui, o Léo Chuli teve, o também, outro né? também, o Miguel também teve. E o grupo de jovens, acredito assim, analisando, é um ponto comum em todas as nossas vidas, né? Alguns que aqui são da comunidade também, né? Acredito que tenham participado. Ah, tem bastante. E a gente fala que o JCC, ele é um celeiro de vocações, sabe? Sim, é mesmo. Analisando aqueles que já passaram pelo grupo, e nós aqui hoje, né? A gente deve muito ao grupo de jovens, ao JCC. Acho que não tem palavras e não tem como a gente retribuir, né, aquilo que todo o grupo fez pela gente. Então, sempre que a gente pode, né, igual eu te disse, e igual você falou que nos conheceu no grupo também, as oportunidades a gente vai ajudando eles, né, na medida do possível também. Então, hoje eu tenho 25 anos e eu comecei a participar do grupo aos 15 anos de idade, 15 anos. Mas antes disso, vou contar um pouquinho da minha história, né, pra gente chegar aqui depois a Valéria fala um pouquinho da dela, até a gente chegar no hoje, né? Sim. Nossa família. Eu venho de uma família católica e aquilo que a gente sempre fala, né? Católico, mas não muito praticante. Né? IBGE. IBGE. Batizado, né? Foi Sim. batizado na igreja, é católico, né? Mas, embora seja uma família católica, eu tô falando, a gente não era muito praticante, sabe, Gabriel? E com exceção da minha mãe, né? A gente tem vários testemunhos de pessoas falando, né? E até o próprio Santo Agostinho, né? Gosto muito da história de Santo Agostinho. A gente vê a figura da mãe na família, né? Muitas das vezes puxando, né? Sendo esse elo, né? Que intercede, que reza, que participa mais, né? Até para quem assina a minha biblioteca católica, né? Eu vi que vocês têm Existe o livro dos Santos Casados, né? Sim. Então, pela nossa vocação, foi um livro que a gente fez questão de ter, ler, mesmo, de ter, né? E ali a gente vê que muitos dos casais, né, que ou o marido ou a mulher foi santo, né? Mas na maioria das vezes era a esposa, né? Que de certa forma era esse elo, Sim. né? De certa forma era aquela que estava intercedendo, que estava rezando ali, com o terço na mão mesmo, intercedendo pelo marido, pelos filhos. E na minha família, não foi diferente, né? Então, esse elo sempre foi a minha mãe, né? Que sempre pelejava, que sempre rezava, estava ali intercedendo, rezando por mim, pelas minhas irmãs, tenho 2 irmãs mais novas, né? Participam do grupo hoje também, graças a Deus, e pelo meu pai. E é curioso porque sempre Deus atende a oração, né, das pessoas, né? Deus atende as nossas orações, né? E devagarzinho as coisas foram acontecendo na minha casa. Então, tinha a minha mãe, né, conforme eu disse, sempre rezando, sempre intercedendo. Depois as minhas irmãs também começaram a participar como coroinhas da paróquia, né? Depois eu, depois meu pai, né? E graças a Deus, por honra e glória do Senhor, né? Hoje nós temos a nossa, não a minha família, né? Que a minha família hoje é com a Valéria, mas a minha família de casa, né? Meus pais, minhas irmãs, todo mundo de certa forma vinculado à igreja, né? Servindo, participando. E na minha história, eu sempre... meu pai sempre gostou de futebol, sempre jogou, meus tios, meus primos, né? Então, desde pequenininho, né, eu sempre gostei muito de futebol, de brincar com os amigos na escola. E aquilo foi se alimentando dentro de mim, né, o gosto pelo esporte, né? E em determinado momento, eu me decidi por ser jogador de futebol. Acredito que todo mundo Verdade, me contaram isso. Todo Inclusive, mundo fiquei que sabendo gosta, que o outro né? atrapalhou o jogo. Isso que eu ia falar. Inclusive, me pediram pra fazer um comentário. Que você tá proibido de jogar bola porque ela joga praga pra ter chuva. Quem falou isso? Gabriel? Não foi, Gabriel, foi o William. Ah, não é possível. Fiquei sabendo
vendo que outros chamaram ele pra Verdade, você jogar falou, eu choveu lembrei. aí. Não mas é coincidência. Eu sempre tô de olho no tempo, assim. E quando eu falo, olha, eu tô achando que o Bruno vai jogar bola, aí o tempo é quando o tempo vai chover. É igual quando mãe fala, né? Ó, leva blusa. Leva a blusa. Leva É, casaco. né? É a o dia mesma que eu coisa. não quero que ele leva vai blusa. chorar. É a mesma Vira coisa. esquina, essa pergunta. Mas eu não ligo do Bruno jogar, não. Só que às vezes acontece. De eu falar e acontecer. Eu não ligo, mas vocês não querem. Às vezes não quero mesmo. Mas, isso é verdade. Brincadeira, gente. Mas, inclusive aconteceu ontem, né? Não, eu acho que é isso, né? O comentário foi de ontem. Foi né? de ontem. E voltando, né? Desde criança, então, sempre alimentei esse sonho, né? Nossa, quero ser jogador, né? Gosto de jogar bola e, assim, pode ser um dom, né? Acredito que seja um dom de Deus, né? Também a família que eu nasci, desde criança, a gente acaba aperfeiçoando, né? Quando a gente repete várias coisas, né? Tem essa perseverança, né? E eu repetindo, né? Jogando bola todo dia. Não, mas o Bruno é dom mesmo, tenho certeza. É um talento. Tipo assim, tem aquela frase que fala assim, ó, tem gente que tem dom e talento. Tem gente que tem esforço e técnica, né? O Bruno é dom, talento, esforço e técnica. É igual oração, né? A gente tem que ser perseverante, né? Sim. Para que a gente cresça na graça. E acho que tudo na vida é assim, né? Quanto mais a gente esforça, quanto mais a gente dedica aquilo, né? A gente tende, né? A ser melhor naquela atividade, naquilo que a gente realiza. E então, por conta de família, amigos, né? As pessoas próximas, né? Também gostarem de futebol, do esporte, né? Comigo não foi diferente, né? Então, me apaixonei pelo esporte também, né? E a gente começa a praticar, a treinar. E alimentei esse sonho de ser jogador. Então, desde ali da primeira infância mesmo, né, sempre me dedicando a isso. Né? E assim, eu tinha tanto isso comigo, né, como meta de vida mesmo, que era tipo Deus no céu e futebol na terra. E assim, tinha comigo que eu estaria disposto a tudo, sabe? A largar família, largar amigos, né? Até mesmo os estudos, se fosse para conquistar esse objetivo de ser um atleta profissional de futebol. Então, desde os 7, 8 anos, né, eu comecei a me esforçar para isso. Então, quando chegou ali por volta dos 10, 11 anos, né, comecei a me aprofundar mais, né, buscar fazer os testes, né, as peneiras, né, igual o pessoal fala, né, avaliações de futebol mesmo, para tentar ingressar em algum clube e aí conseguir seguir a carreira. Né. E uma vez teve uma peneira no São Paulo, lá em Muzambique. Aí eu fiz essa peneira e acabei sendo aprovado, né? Fiquei muito feliz, né? Meus familiares também ficaram muito contentes. E aí comecei a dar passos, né? Mais a fundo, né? Mergulhar mais a fundo no que seria essa busca por ser um atleta, né, profissional. Né? E esse pessoal que fez a peneira lá em Muzambique, eles eram de Mojimirim, né? E aí nós tínhamos que ir, né? Eu e os meninos de Muzambique que foram aprovados, a gente tinha que ir todo final de semana para lá, para treinar, né? Era uma escolinha que tinha lá, uma filial do São Paulo, que tinha lá para treinar, enfim, para estar próximo do pessoal, né? Para ter esse network também, vamos dizer assim, né? Conhecer mais pessoas, né? Conhecer treinadores. E depois, né, de Mojimirim, a próxima fase seria Cotia, né? Que aí é o CT, de fato, do São Paulo, né? De base do Clube São Paulo, né? Ali ficavam os meninos que, de fato, já eram do clube, né? Então, a gente ia todo final de semana para Mojimirim, para treinar, né, na escolinha, e de tempos em tempos, né, a gente ia para Cotia para poder fazer essas avaliações mais a fundo, né? Seria uma outra etapa, né? E como todo mundo, né, que começa a ingressar nesse mundo do futebol, né, sabe das questões financeiras que envolvem tudo isso, né? Toda uma estrutura por trás. E lá em casa a gente, né, sempre foi uma família, né, de média, baixa renda, né? Eu ainda tinha 2 outras irmãs. Meu pai, eu até entendo, né? Meu pai hoje, uma vez eu sendo pai, né, sendo chefe de uma família também, que ele não tinha essa condição de me sustentar, indo frequentemente para outras cidades, longes, né? Para estar buscando esse sonho. E ao mesmo tempo tinha minha mãe e minhas outras irmãs dentro de casa também, entende? Então, a responsabilidade do meu pai não era somente sobre mim. Mas ele, como um chefe de família, né? Você fez administração, você sabe, Gabriel, ele precisava administrar toda a família, né? Então, na busca por um time grande, né?
a gente falou, como que a gente pode baratear isso, né? Já que o São Paulo, né, que tem uma grande estrutura, uma ótima estrutura, que é lá em São Paulo mesmo, a gente não tem como ficar mantendo você para aí, o que a gente pode fazer? Vamos buscar os times do interior, né? Times mais perto, né, do interior de São Paulo, que aí dá para ir e voltar, né? Dá talvez para a gente sustentar lá, porque o custo de vida é mais barato, né? E assim foi feito, né? Então, eu passei um período no São Paulo, uns 10, 11, 12 anos, né? E depois a gente começou a buscar alguns times do interior, né? Passei ali, fiz alguns testes, algumas avaliações no Mojimirim, né? Passei algumas semanas treinando lá, depois também no Mogi Guaçu, né? Outro clube ali do interior de São Paulo, e sempre jogando campeonatos, disputando, né? E também fui para o Noroeste, lá para Bauru, mais no interior de São Paulo ainda, e perto do Noroeste para Marília, que é uma cidade também, tem um clube nessa cidade. Então, sempre nesse anseio, sempre nessa busca, né? Nossa, vamos para um time, vamos para o outro. E na busca desse sonho, né? Na busca, né, por estar envolvido no futebol, né? Por ser um atleta, né? Até um dos treinadores uma vez me disse, né? E aí não só para o futebol, né? Talvez para a vida toda a gente pega algumas lições, né? Nesse meio que a gente está, né? Porque nessa busca eu sempre tive comigo, né? Que eu não poderia seguir um caminho errado, né? Uma vez que um atleta, que um jogador, né? Ele tem que renunciar a algumas coisas para ele conseguir o objetivo dele, né? Então, drogas, bebidas, né? Eu sempre nunca busquei essas coisas, sabe? Isso acabou que me ajudou, de certa forma, espiritualmente falando, né? Porque, para mim, eu tinha muito em mente, né? Uma coisa, ela é ao contrário da outra, né? Ela é divergente. Eu não posso querer ser um jogador, né? E, ao mesmo tempo, eu ter essa vida que, de certa forma, prejudica aquilo que é o meu objetivo. Então, a minha adolescência, a minha infância, graças a Deus, foi muito boa por conta disso, né? Acho que Deus utilizou desse meio, né? E mais pra frente vocês vão descobrir também o porquê, para que eu me livrasse desse tipo de vida, né? Uma vida errada, uma vida, né? A gente vê em tantos meninos, tantos garotos que acabam caindo, infelizmente, né? Então, um treinador uma vez me disse assim, você não deve ser apenas um jogador, você deve ser um atleta, né? O atleta, ele é diferente do jogador. E eu tive isso comigo sempre, sabe? O atleta é diferente do jogador. O jogador, muitas vezes, ele quer só jogar, né? E a vida dele fora do campo, né, não é exemplo, né? A gente vê muitos profissionais hoje em dia, né? E o atleta não. O atleta, ele é jogador dentro do campo, dentro do esporte, né, vamos dizer assim, mas fora, né, do seu campo de atuação, ele também é um exemplo. Ele também é um profissional, né? Ele tem pessoas que se espelham nele. Tem crianças que vão se espelhar em você, se você for um atleta. Então, você tem que ter uma vida exemplar. Então, de certa forma, isso me ajudou muito. Porque aí eu deixava de buscar essas coisas, né, erradas, né, essa vida mundana, entre aspas, e focava no meu objetivo, que era ser um atleta profissional de futebol, que eu fosse exemplo, né, para tantas outras crianças que também buscam esse objetivo hoje, né. E aí, então, eu passei por esses clubes, né. Comecei ali no São Paulo, depois fui ali para Mojimirim, Mogi Guaçu, depois fui lá para Bauru, no Noroeste, né, no Marília, depois que é perto de Bauru ali também. E aí no Marília, então, foi o meu último clube, na categoria de base. E isso eu tinha 15 anos. E uma coisa, um ponto comum que sempre nessa trajetória, né, eu percebi em mim, é que nunca eu estava saciado, sabe? Eu estava num clube, quando eu ia para outro, quando eu ia para outro, sempre parece que tinha aquele vazio, algo a mais que ainda não me deixava saciado mesmo, né, completamente realizado. E aquilo foi me incomodando, né? E até então, nesse último clube então, que eu estava, né, que é o Marília, né, do interior de São Paulo, eu comecei a perceber isso mais em mim. Às vezes o pessoal, os meninos iam jogar, né? Vez ou outra, né, eu não ia com eles, às vezes eu não era escalado, né? Porque eu tinha acabado de chegar também no clube, né? E aí eu ficava sozinho no alojamento muitas vezes, pensando, mas tem alguma coisa de errado. Alguma coisa que ainda não está no lugar certo, né? Embora eu ache que eu esteja no lugar certo, né, que as coisas estão se encaminhando,
mas tem algo dentro de mim que ainda tá faltando, né? É como se fosse, né, uma casa, né? Aquele espaço que a gente deixa, aquela sala, aquele quarto que você deixa sem móvel nenhum, né? Você fala, mas tá aquele cômodo ali, mas você está sem serventia, parece que está faltando alguma coisa ali ainda, né? Eu preciso achar uma utilidade para aquilo. E aí nesse clube, então, né, um dia conversando com a minha mãe, ela começou a chorar na ligação, sabe? Falou que estava com muita saudade de mim, é normal para a mãe, né? E que ela estava rezando e que sentia que eu deveria ir embora, que ele não era o meu lugar. E conforme eu te disse, né, disse para vocês, né, compartilhando aqui, a mãe parece que sempre é aquele elo, né? É o carinho de mãe, né, o colo de mãe, parece que está sempre ali, a oração da mãe está sempre ali para nos ajudar mesmo, para interceder, né? Para que Deus olhe mais para a gente mesmo, né? Assim como é a Virgem Maria na nossa vida espiritual. E aquilo me tocou de tal forma que eu falei assim, parece que aqui ainda não está legal, né? Vou embora, né? Talvez procure outro clube, né? Talvez mais perto de casa. De repente dá certo. O clube da Valéria agora, viu, gente? O clube. Prazer, clube. Na verdade, ainda não Ainda era. não era. Ainda Não Foi. era, mas ele não sabia que seria. E nesse meio tempo, né, antes, sempre assim, conversa com os amigos da cidade, né, que a gente tinha deixado, né, no caso, estavam morando fora, mas tinha contato com os amigos ainda. E alguns dos meus amigos participavam do grupo de jovens. Eles sempre me chamavam, sabe? O dia que você estiver aqui em Muzambinho, vem aqui no grupo conhecer e tal. Também quando eu já estudava em Muzambinho, morava lá, né, e jogava fora, mas sempre voltava, né, para estudar durante a semana. Esses amigos sempre me convidavam, né? E parece que assim, aquele vazio, né, parece que deveria ser preenchido de alguma forma. Eu acho que naquela hora, né, que eu me decidi mesmo ir embora desse clube, parece, hoje analisando, né, que foi essa luz sobrenatural de Deus mesmo que me iluminou naquele momento, sabe? Sim. E aí eu fiz o propósito, falei, nossa Deus, mas, né, se for para mim ir embora, então, né, eu quero um compromisso maior com o Senhor, né? Uma vez que eu estou dando a vida aqui pro futebol e tal, e eu sinto que ainda está esse vazio, eu quero preencher esse vazio, né? Então eu vou procurar alguma coisa para mim fazer na minha cidade que eu esteja mais próximo do Senhor. De repente o Senhor ilumina, né, e eu consigo, né, descobrir qual é o caminho que eu devo seguir, né, ou qual clube que eu devo ir, né, me mostra, né, que isso aqui não está dando certo, né, o que eu tenho que fazer. E assim então foi feito, né. Como eu te disse, né, disse para vocês, né, eu gosto muito de Santo Agostinho, né, da história de Santo Agostinho, que é o livro das Confissões, para mim, nossa, que lá é uma obra assim, espetacular. E tem aquele poema de Santo Agostinho, né, eis que estava dentro, né, e eu fora, né. E hoje, né, depois de uma caminhada, né, assim, analisando a vida espiritual, tendo uma visão melhor, né, daquilo que foi a minha história de vida, eu sinto que foi isso, sabe? De que Deus estava dentro e eu que estava fora buscando outras coisas, né? E naquele momento ali, essa voz interior, né, esse Deus que está habitando em nós, que habita em nós, né, com a graça do batismo, né, na habitação trinitária, falou comigo, né? E eu ouvi a voz de Deus, internamente falando. Esse Deus que mora no nosso coração e que tão difícil é, às vezes, encontrá-lo, né? Achá-lo dentro de nós. Então, dito e feito, eu voltei embora para Muzambinho, né? Voltei para a escola, voltei no convívio com os amigos, né? Depois disso eu tive a oportunidade de ir para outros clubes também, né? Tive esse chamado, mas aí eu tinha entrado para o grupo de jovens, né? Conforme eu tinha prometido para Deus, né? Voltei embora e pouco tempo depois já entrei no grupo, fui fazer a experiência de Deus num grupo de oração jovem, que é o JCC, da nossa cidade. E aí então parece que aquele vazio, aquele cômodo vazio, né, sem utilidade dentro de uma casa, havia sido habitado, havia sido preenchido, havia sido todo mobiliado, né, e preparado ali para que essa graça, né, para que fosse de fato habitado aquele cômodo por alguém. E eu vejo que é esse vazio, essa sala vazia que estava no meu coração, né, esse algo a mais que estava faltando. E aí Deus foi lá numa experiência num grupo de jovens, foi lá e preencheu. Então eu entrei no grupo e falei para Deus, Deus, parece que
Parece que é isso. Parece que eu gostei. Parece que eu gostei. Parece que é aqui, né? E aí, então, eu falei para Deus, falei, Deus, né? Na pregação do pessoal, né? Esse povo louco, esse povo maluco que dança, que canta, né? Eu sempre fui mais tímido, né? Vocês podem perceber no meu jeito. Mas parece que eu me identifiquei com isso aqui, né? E aí eu pedi para Deus me mostrar, né? Deus, então me mostra, né? O que o Senhor quer de mim, né? Qual que é a tua vontade, né? O que eu preciso fazer, né? Meu sonho é ser jogador de futebol. Ainda não estou convencido, né, de que eu devo deixar isso, né? Até conversei com algumas pessoas, né? Lá do grupo mesmo, né? As pessoas que a gente tinha como referência, porque sempre que a gente entra, né, em um grupo, em algum movimento, a gente tem aquelas pessoas que são referências. Né? E as pessoas me falaram, ó, pede para Deus, reza. Na oração, Deus vai te falar. Né? Deus tudo mostra, né, quando a gente pede. Então, pede para Deus que Ele vai mostrar. E assim comecei a fazer. E aí, num belo dia, né, na educação física, lá no colégio onde eu estudava, aconteceu que jogando, né, como eu sempre jogava, né, brincando, na verdade, e num lance bobo ali, né, eu quebrei a perna. Uma brincadeira, nada a ver, né? Numa educação física, né? Todo mundo brincando, feliz, né? Nada sério, né? Eu acabei que, num acidente ali mesmo, né? Quebrei a perna. E aquela dor imensa mesmo, né? Nossa, não estava aguentando nem sair do lugar mesmo, não estava aguentando nem levantar a perna, nem respirar. Eu lembro que a dor era tão imensa que deu até vontade, deu um ânsia de vômito, sabe? E naquele momento, só vinha uma coisa na minha cabeça. E a minha carreira? Né? E agora, o que eu vou fazer com o futebol? Uma pessoa de 15 anos pensando na carreira, você pensa? Eu ainda não estava dedicado, esforçado. Né, de que eu não queria ser mais jogador. Né? Eu estava indo no grupo já, pedindo para Deus, né? Mas ainda não estava totalmente convencido. E na vida espiritual, né, como todos nós sabemos, e aí a própria igreja vai afirmar isso na vida dos santos, na sua doutrina, Deus ele vai falar com a gente de algumas maneiras. Muitas vezes por milagres, né? A própria palavra de Deus sempre está ali para nos orientar, mas algumas vezes também, né, a gente analisando na vida dos santos, na vida dos próprios profetas da Bíblia, né, da vida do povo de Deus, Deus ele comunica, ele vai falar com a gente, e ele vai mostrar para a gente qual que é o caminho, através de situações não muito agradáveis, né? Através da cruz, né? Através do sofrimento. E aí naquele momento, né, com aquela lesão, né, o fato de ter quebrado a perna, para mim, né, eu entendi que era Deus falando, era Deus colocando para mim, ó, a tua vida é aqui, o teu caminho é comigo, né? Você não tem que procurar lá fora, você não tem que querer buscar, né, satisfazer esse vazio que está no teu coração, né? Porque no próprio catecismo vai falar para a gente no início ali, outra frase de Santo Agostinho, nos fizestes para vós e o nosso coração não repousa, enquanto não encontrar a vós, né? E aí, eu tive isso comigo, sabe? Eu não tenho que procurar lá fora, eu não tenho que viajar o mundo, viajar o país, atrás de um esporte, atrás de pessoas, né? Atrás de um sonho, né? Sendo que esse não é o sonho de Deus para mim. E naquela lesão, naquele momento que eu quebrei a perna, naquela dor, naquele sofrimento, né? Embora vinha para mim esse questionamento, né? E a minha carreira, poucos dias depois eu fui entender. De fato, acredito que o meu lugar seja aqui, né? Aqui com Deus, né? Não na cidade de Muzambinho, né? Porque quando a gente está aberto à vontade de Deus, é onde Deus mandar. É onde Deus mandar. E eu tinha isso comigo, é aqui, né? Aqui perto de Deus, talvez perto da minha família, dos meus amigos agora, no grupo de jovens, né? Não tem que buscar em mais nada, mas é em Deus, é somente em Deus, né, que vai ser saciada a nossa sede, né? Somente em Deus a gente vai se ter completamente realizado. E aí, então, eu tomei essa decisão comigo. É muito legal quando a gente entende isso, né? A famosa música Protecta, os sonhos de Deus são maiores que os meus. E quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, né? A gente pensa em algo tão grande humanamente falando, mas que não é humanamente falando. Porque os sonhos de Deus, eles são maiores espiritualmente falando.
né? Hoje você vive em Muzambinho, é uma cidade pequena, você e a sua família têm um trabalho comum, uma vida ordinária, e a outra vida poderia ser uma vida de fama, de sucesso e de tudo. Humanamente, quando você olha e fala, mas como que o plano de Deus é maior? Mas espiritualmente falando, a gente consegue olhar e dizer, é maior. Né? O que você vive, a graça que você vive hoje é maior do que qualquer outro plano ou sonho que qualquer pessoa pudesse ter, né? É muito bom quando a gente consegue olhar para a nossa vida e dizer assim, não, realmente, Deus conduziu a minha vida, Deus conduziu os meus passos, Deus conduziu os meus caminhos, e eu estou exatamente aonde eu deveria estar, fazendo o que eu tenho que fazer e sendo feliz aonde o Senhor me colocou para ser feliz. Isso é muito bom. Então, assim, até esse momento, resumidamente, seria a minha história, né? A busca por um sonho, né, como você está dizendo, que era meu, a busca por fama e sucesso, porque isso passa na cabeça da gente, né? Sim. Infelizmente, a desordem do pecado original, né? Isso passa por nós, né? O dinheiro, né? A fama, o sucesso, né? O ser bem visto, ser bem olhado, né? Enfim. E Deus foi trabalhando na minha história de tal forma que, mesmo através do esporte, né? Através desse sonho, né? Que era puramente humano, né? Puramente cheio de paixões desordenadas, Deus utilizou desse meio para me atrair a Ele, né? Num clube muito longe de casa, através de uma oração de uma mãe. Deus tocou no meu coração, me iluminou, né? Através da luz sobrenatural da graça, e depois, através de uma situação, né? Que ali para mim foi um sofrimento mesmo, talvez um simples quebrar de uma perna, né? Mas que ali era Deus de fato me chamando, né? E me mostrando qual caminho eu deveria seguir. E nisso eu já estava no início, né? Tinha acabado de ingressar no grupo de jovens. Agora vou passar a bola. Ai, gente, meu nome é Valéria, né? Eu tenho 27 anos. Eu participo, assim, das coisas da igreja desde que eu era criancinha mesmo. Mas eu ia na missa com a minha mãe e com meu pai, igual o Bruno falou, né? Depois meu pai e minha mãe começaram a participar da RCC, lá em Muzambinho. Minha mãe chegou a ser coordenadora, intercessora, e a gente participava de alguns encontros também. E aí eu achava, assim, eu sempre me encontrei assim, na igreja, né? E eu tinha muita vontade de participar do grupo de jovens. Mas, por causa da minha idade, acho que eu tinha 14 anos, 13 anos, eu não podia participar ainda, que era uma norma do padre lá da cidade na época. E aí eu tive que esperar um ano. Aí esse um ano de espera foi quando veio um encontro para Muzambinho que chamava Talita Kum. Ele é bem semelhante ao Metanoia. Aliança de Misericórdia. Da Aliança de Misericórdia lá de Alfenas. E assim, foi um momento muito propício na minha vida, porque acho que chega uma idade na vida da gente que a gente... eu participei alguns anos, né, uns 2 anos ali da renovação com a minha mãe, mas a criança, né, que eu era, ainda não encontrava sentido nessas coisas, né, porque meu pai e minha mãe, apesar de participarem da igreja, não desenvolveram uma espiritualidade com a gente dentro de casa. Então a gente começa a querer conhecer as coisas do mundo ali, né, que eles falam. E aí eu comecei naquele ano mesmo, né, antes de eu começar a participar do grupo de jovens, aí foi quando eu comecei a sair aí em festas, coisas, né? Mas eu sabia que ali não era o meu lugar, de alguma forma, né? Eu nunca fiz nada muito horroroso, mas naquele ano, assim, eu comecei a participar das festas e tudo mais, comecei a perder um pouco do sentido de Deus. Mas algumas pessoas próximas do encontro me chamaram para participar e eu falei, acho que eu não vou participar, não estou interessada, não tem amigo que vai participar. Aí, na sexta-feira do encontro mesmo, eu decidi que ia participar, foi bem de supetão, de última hora, eu falei, vou participar então, porque umas amigas resolveram fazer, eu falei, vou fazer também. Mas foi um encontro que abalou mesmo as minhas estruturas, né? Eu gostei muito de ter participado, Deus falou muito comigo no encontro. Eu não era jogadora de futebol, não foi tudo isso, mas para mim foi o pontapé inicial para começar algo grandioso de Deus na minha vida. Como a gente disse, não é grandioso aos olhos humanos, né? Mas no meu coração foi. E ali eu senti Deus falar comigo mesmo, né? Que ali era o meu lugar. E até falei outro dia num testemunho que eu dei, que no Metanoia, né, quando eu fui fazer uma pregação lá, que Deus
eu senti tanto o chamado de Deus que eu ficava com um menino na época, eu saí do encontro, a primeira coisa que eu fui fazer era falar para esse menino que eu não queria ficar com ele mais, porque eu não estava encontrando sentido, que eu queria ser de Deus. Aí ele virou para mim e falou, nossa, agora você acha que você é santa? Eu falei, não sou, não, mas eu encontrei outro amor da minha vida agora, que é Deus, né? E aí foi isso, eu participei do grupo de jovens, isso foi em 2010, né? Participei um bom tempo, assim, até 2015 que eu comecei a ser coordenadora do grupo, né? Mas nesse período eu conheci o Bruno, né? Eu sou mais resumida nos detalhes. E o Bruno começou a falar, mas assim que ele quebrou a perna, a gente ia no grupo de jovens, foram feitos alguns grupos assim de dinâmica, sabe? Uhum. E ele estava no meu grupo da dinâmica. Só que eu já via que, às vezes, no coração dele, não, eu senti que ele me olhou diferente. Aí eu falei, tô achando que esse menininho... que ele é 2 anos mais novo que eu, né? Acho que eu não sabia que o Bruno era jogador, não conhecia dessas coisas, né? Aí, eu lembro que dividiram o grupo em 3, e aí eu estava num grupo que o Bruno também era do grupo, e a gente foi fazer um ensaio do teatro. Você lembra disso? Acho que foi no dia, né? Aí eu ligando pro Bruno, mas o Bruno não atende. Todo mundo do teatro lá, e o Bruno não chega para ensaiar. Aí chegou alguém falando que ele tinha quebrado a perna, e eu fiquei preocupada com ele como amiga, né? Aí... Não, como amiga mesmo. Eu falei, gente, quebrar a perna. Entendeu? Não, é brincadeira, mas é verdade. Aí a gente... Aí, beleza, passou, né? Depois a gente foi fazer numa roça uma apresentação lá desse teatro, Bruno com a perna quebrada. Só que tinha uma intempérie no caminho, que a gente tinha uma amiga que gostava do Bruno há muito tempo, né, Bruno? Desde, sei lá, 7 anos de idade. E aí ela tinha começado a ser minha amiga também, né? E aí eu falo assim, que às vezes as pessoas ficam sabendo de um X, não ficam sabendo do Y, né? Mas a gente era mais ou menos amiga, né? Era conhecida, né? E eu sabia que ela gostava dele. Só que o Bruno não gostava dela. Aí eu falei, eu não posso ter nada com o Bruno, né? Nisso eu comecei a ter um relacionamento com outra pessoa, que era um amigo meu. Falei assim, acho que eu vou dar uma chance para esse meu amigo, porque eu gosto muito dele como amigo. E aí, nisso, eu parei de conversar com o Bruno, né? Falei assim, não posso conversar com o Bruno mais, né? Nem conversar de amiguinha, assim, porque eu sabia que no meu coração tinha o interesse. E aí, quando eu descobri que eu não queria mais nada com essa pessoa, eu falei, não, tenho certeza que eu não gosto dessa pessoa para namorar. Eu falei que eu não queria mais nada, e aí, nisso, o Bruno já tinha melhorado a perna, né? Fiquei uns 4 meses namorando com essa outra pessoa. Aí, quando eu e o Bruno começamos a aproximar de conversar mesmo, eu falei assim, isso daqui vai dar alguma coisa lá na frente, porque essa menina gosta dele, só que ele não quer nada com ela, mas eu também gosto do Bruno, eu gosto de verdade, não estou fazendo isso para prejudicar ela, porque ela gosta ou não, né? E aí, só que aí depois a gente foi ter um relacionamento só um tempo bom depois, só que isso gerou bastante... Às vezes eu esperar 3 anos. Mas frase, assim, ela fez eu esperar olha, 3 anos. Ela fez. Não, mas assim, foi um sofrimento para mim também, porque eu não sabia o que fazer, né? Nossa, eu gosto do Bruno, eu não posso gostar do Bruno. Pensei na possibilidade de gostar de outra pessoa, de ter um relacionamento com outra pessoa, mas eu gostava era do Bruno. E aí, nisso, eu tentei conversar com ela. Né? Depois eu aprendi que a gente não tem que ficar se justificando para as pessoas. Porque quanto mais eu fui justificar para ela, mais eu saí como ruim da história. Aí eu falei, não, eu acho que... Aí o Bruno um dia falou para mim, assim, eu e o Bruno participava da missa das 6 horas da manhã junto também, né? Lá em Muzambique, quase todos os dias a gente ia com um amigo nosso. Aí um dia o Bruno falou para mim, assim, não sei se você lembra disso. Ele falou assim, nas minhas orações, Deus falou que é pra gente ficar junto. Aí eu falei assim... Aí eu falei assim, mas Deus não falou pra mim. Mas aí, no final de tudo, deu tudo certo, né? Assim, hoje a gente não tem amizade mais, né? Eu e essa moça, mas a gente ficou junto porque a gente se gosta, né? A gente sentiu que era um chamado de Deus. O mesmo propósito que eu tinha era o propósito que o Bruno tinha. Mas naquele ano ainda que a gente começou a ser amigo, a mãe dele... Foi aniversário do Bruno, né? Ainda no período que ele estava com a perna machucada. E aí ela conta isso para todo mundo hoje, tua mãe, né? Que história do bolo. Que aí ela fez um bolinho no terço lá na oração. O terço foi rezar na casa do Bruno. E o Bruno... E a mãe dele comprou umas coisinhas pro pessoal comer, que era aniversário dele. Aí ela falou assim...
eu comi um pedaço de bolo, eu queria mais um pedaço de bolo, porque eu sou gordinha hoje, porque eu como bastante, né? Já dá pra perceber. Aí eu falei assim, ó, eu vou lá comer mais um pedaço de bolo. Pedi pra ela, olha, quero mais um pedaço de bolo, Livana, eu não sabia o nome dela. Aí ela olhou pra mim assim, aí hoje ela fala que, na época, ela conversou com o pai do Bruno e falou assim, ó, essa daí vai ser a minha nora, essa vai namorar o Bruno. Mas eu nunca nem dei, nem dei, mas a tua mãe tem uma sensibilidade aflorada também, né? Mas foi isso, assim, eu passei esse tempo no grupo, depois eu fui coordenadora em 2015, 2016, mas eu sempre estive na música do grupo, né? A música sempre foi uma coisa que me tocou muito. Nos encontros, em tudo. Eu falo que hoje se eu faço mais a minha oração no carro ouvindo uma música do que às vezes ouvindo muitas pregações. Então ali a música tem um sentido maior na minha vida, me chama muito. E eu participei muitos anos da música do JCC, cantei muitos anos na missa. Hoje eu dei uma pausa também por conta das crianças. Mas é isso, assim, resumidamente. Como o tempo de espera também amadureceu e fez com que as coisas fossem diferentes, né? Com certeza. Como a gente precisa aprender a esperar o tempo, né? O tempo de Deus, o tempo das coisas. Às vezes a gente quer para ontem, né? Sim. O Bruno era assim. Né? Com 15 anos, já havia Valéria, no primeiro dia de grupo, camisetinha amarela, calça Olha, você é melancólico? Aham. Tudo bem. Quando ele Nada falou, contra, mas não. tudo bem. Quando ele falou que ele esperou 3 anos, eu falei, melancólico. Eu conheço melancólico de longe. Aí deu certo o sanguíneo. Tá certo. Mas. Até esqueci o que eu ia falar. Da camisetinha que você viu no primeiro dia, camiseta amarela. Isso, entrei no grupo com 15 anos, né? Molequinho de tudo. E já queria namorar com a Valéria já. Então, Entrou no grupo e falou, achei a mulher da minha vida. O adolescente. O adolescente, a criança. E aí Né? o tempo foi necessário, igual você Sim. disse, Gabriel. E eu sempre rezava, né, nesse período também de espera, né? Com toda razão, a Valéria, a gente tinha que esperar mesmo, né? Até por conta de idade, de amadurecimento, né? A Valéria é mais velha do que eu também. Só 2 anos, viu, gente? Nossa, quando fala mais velho, parecendo, né? Nossa. E nesse tempo eu sempre rezava com aquela palavra, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí aquilo foi sendo trabalhado dentro de mim. Eu só preciso amar a Deus, né? Preciso amar a Deus no meu chamado hoje, que é no grupo de jovens, né? Esse é o caminho mesmo. Já comecei a entender toda aquela questão do futebol, que já não era mais para mim de fato. E sempre essa palavra vinha para mim, né? Sempre busquei viver essa palavra. E as coisas foram acontecendo, como a Valéria disse, né? A gente começou a rezar, né? Sempre esperando, ia para os encontros na Canção Nova, né? Aquilo para mim era a maior alegria do mundo, né? Sim. Poder estar ali no grupo de jovens, poder, né, estar de paquerinha com a Valéria, de Deus, né? Ir para algo, né? Ir para Canção Nova, para Aparecida, enfim. Até o Gabriel Eduardo da Luz dos Homens, né? Ele fala que uma dessas viagens, né, que eu dormia abraçado no travesseiro. Ah, eu lembro disso aí. Por causa da Valéria. Eu dormia olhando a Valéria. Esperando a É que eu Valéria. tava na van do outro lado. Eu lembro dessa historinha também. Oh, Deus. Mas, e é verdade, ele tem razão. Não é mentira? Não Não é mentira? E aí eu fui entendendo esse tempo, né, esse tempo de Deus, nessa espera, até que as coisas foram acontecendo e aí a gente começou a namorar. Uhum. E vocês são novos, né? Ainda são novos. A gente olha hoje, por exemplo, não faz muito tempo isso, né? Fazem 10 anos, mas não é tipo, Sim. meu Deus. Vocês são novos ainda. Mas a gente olha hoje, em tão pouco tempo assim, a gente olha hoje uma pessoa de 25, de 27 anos, às vezes não sabe nem o que quer mais da vida, Aham, entendeu? com certeza. Tipo assim, às vezes eu ainda brinco, eu falo assim, não sei se a gente foi muito precoce ou o povo que está muito doido da cabeça. Eu acho que o povo Né? tá despirocado. Porque eu comecei muito cedo também na igreja, né? Eu brinco, tipo assim, minhas primeiras coordenações eu assumi, eu tinha 15, 16 anos. Eu falo, loucura, né? Eu acho que eu não tinha juízo na época. Eu falei, como é que você cuida de um monte de jovem com 15 anos? Você não cuida nem de você com 15 anos. Sabe nem quem Você vai cuidar de quem com 15 anos? Né? Então, tipo assim, mas a gente ia. Aham. Agora, hoje, 15 anos, você pega uma pessoa de 15 anos, a pessoa, Exato. né? Nós temos uma menina que frequenta aqui a comunidade, ela tem 15 anos, né? E ela diz assim, que ela espera a data, ela sabe o ano do vocacional que ela pode fazer para ela fazer o vocacional.
Porque tem que ter 18. Aham. Então ela marca, eu já nem lembro mais que ano Quando que é. que ela vai entrar? Mas ela sabe um ano que ela pode fazer um encontro vocacional. E eu disse assim, o quanto é raro a gente ver hoje uma pessoa que com 15 Decidida, anos, né? uma pessoa que com 15 anos entra no grupo e olha e fala assim, não, eu quero namorar aquela menina, eu quero construir uma família, né? Eu vou deixar Ou um não, sonho. às vezes nem isso. Às vezes fala assim, não, aqui é o meu caminho. É. Entendeu? Encontrei aqui o meu lugar. De entender assim, nossa, eu vou deixar um sonho, mas não estou deixando por uma coisa qualquer. Que de fato eu encontrei com algo que é maior do que qualquer coisa que eu possa Sim. imaginar. O quanto é difícil a gente encontrar essa realidade hoje, Sim. né? E deixar isso também é um sofrimento, né? O Bruno sofreu muito, né, Bruno? Você não falou essa parte, mas ele, várias vezes, ele me falava, né? Olha, as pessoas entraram em contato com ele depois ainda, para ele continuar, para ele voltar pro futebol, né? E aí continuar deixando isso no dia a Sabe dia, o que é o que é mais difícil, né? lindo é que, por exemplo, o que você fazia não era uma coisa errada. Entende? Exato. Ah, não era uma coisa, não era uma coisa e você vê, mundana, errada. Isso é abrir mão. Sim. Porque você largar as coisas erradas não é abrir mão, é obrigação. Pelo amor de Deus. Exato. Não dá. É o mínimo, É o né? mínimo que você pode fazer. Sim. Né? Você sair de uma vida errada. Mas ao abrir mão é de fato quando você abre mão de algo que não é errado. De que não é uma vida errada. É claro, poderia desencadear outras coisas lá na frente. Mas de que não era uma vida errada. E você ter que abrir mão disso. E que Deus nos testa, né? Sim. Algumas vezes. Eu me lembro de todas as vezes em que eu me decidi, assim, eu falava assim, não, eu preciso viver totalmente para evangelização. Eu tomava a decisão, tipo, dava uma semana, alguém me ligava com alguma proposta, assim. Eu falava, não é possível. Não é possível. Né? Você passou por essa experiência também, né? Sim, De sim. ter a oportunidade de olhar para trás e de olhar para trás e dizer, não, E eu aquela sei aonde eu palavra, quero ir. Aquele que põe a mão no arado Não, olha atrás. e olha, não deve olhar para trás. E olha para Exato. trás. Né? Sim. Você já se sentiu tentada a olhar para trás algumas vezes? Sim. Com certeza. A Valéria disse, né? Mesmo após ter tomado essa decisão, né? Após a lesão, né? Ter sarado, ter melhorado e tal, o pessoal entrou em contato, né? Não, vamos voltar, tal, tem tal clube aqui em Minas que dá para ir, enfim, tem outro ali. Mas aí a gente vai, né? Depois que a gente entende o propósito da vida, todas essas coisas elas são baixas, né? Estão no plano terreno, né? Estão aqui no mundo, né? E aí o propósito maior que é Deus, né? Quer ser santo, quer chegar no céu, ele deve estar acima de todas as coisas. E essas outras coisas são rasas, né? Sim. Não deu certo, não deu, se deu também, mas hoje, na época, né, eu falei, não, hoje meu propósito é ficar aqui. Se for para ser, será, e se não for, Deus vai me mostrar também. E deixei a vida levar, deixei o tempo mostrar. E aí, Deus vai mostrando. Deus não decepciona. Não, de jeito nenhum. Hoje, vocês estão construindo a família de vocês, né? Graças a Deus. É linda a família deles. As crianças não estão aqui hoje. Mas sim, e vocês recebem muito julgamento por serem tão novos e são 3 filhos, né? 3 Vocês filhos. têm, Aham. né? 3 meninas? 3 meninas. Nossa, Deus te abençoe. Olha que desaforo. Nossa, ontem eu tava. Desculpa te Pode cortar. falar. Eu tava assistindo o filme da Santa Terezinha e São Luís e Santa Zélia tiveram 5 meninas. Então. Por isso que ele ficou santo. Ah, mas santificou as filhas também, né? Por isso que ele foi santo. Mas tá pode vendo? continuar. Mas vocês se sentem assim, recebem esse olhar de julgamento, de crítica, de nossa, mas vocês são abertos à vida, meu Deus, vocês não pensam não, agora tem que parar, A agora. galera fala de né? abertura à vida como se fosse 10 filhos, né? Tipo, É. 10 coelhos, né? Tipo assim, hoje até dentro da própria igreja, a gente perdeu essa referência de quando nós fazemos um compromisso no altar, o padre nos faz uma pergunta, até onde eu me lembro, o padre pergunta, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus mandar para vocês? E a gente responde, a gente não, porque eu não casei. A gente responde, né, sim, eu aceito os filhos que Deus me deu, né? Então, mas depois a gente sai, a hora que chega na E festa, você você já quer controlar. esqueceu do Não, e que aí você falou, aí né? você passa a querer controlar quantos filhos Deus vai te mandar, que eu sei que é mandar na sua vida. Vocês recebem muita crítica, ainda passam assim por situações difíceis por isso?
Olha, da minha parte, eu já sofri com isso. Hoje eu não sofro mais, porque a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas decisões. E se eu decido que eu quero fazer a vontade de Deus, não é por vaidade, para parecer bonito para os outros, então o que a pessoa vai falar para mim vai ser a opinião dela. Mas no começo eu sofri assim, porque eu tive a Ana Tereza, depois da Ana Tereza veio a Mariana com 2 anos e meio, então é normal. A pessoa fala, nossa, 2 filhos, agora já vai parar, né? Já tá bom, né? Vai ter uma irmãzinha. Aí eu sempre falo, não, eu quero ter mais filhos. Não fala a quantidade, né? E aí, se Deus mandar mais ou não mandar, isso é ser aberta à vida, né? Mas depois que eu tive a Mariana, acho que ela estava com 5 ou 6 meses que eu fiquei grávida da Estela. Aí sim, a gente ficou até um pouco mexido para poder falar com as pessoas, porque a gente sabia que as pessoas iam falar, né? Os nossos familiares, amigos e tudo mais. Mas depois, acho que foi esse ano mesmo, depois que a Estela nasceu, que eu mudei um pouquinho a minha visão sobre isso. Falei, olha, então se eu tomei essa decisão, eu tenho que ser responsável pela minha decisão, né? Parar de dar ouvidos, né, à opinião das pessoas como se elas parar de preocupar mesmo que eles vão falar. Senão não faz sentido isso que eu falo, que é uma decisão por Deus, né? Inclusive, hoje, né, a gente estava vindo para cá, a gente comentou, né, sobre justamente esse trecho da forma do casamento, do rito do casamento, né? A Valéria, como ela canta, né, ela disse, em uma das vezes que ela foi cantar no casamento, né, ela pegou o rito do matrimônio, o livrinho. Você lembra o que era? Eu sei que você levou lá para cá. Para o salmo, né? A gente ia deixar salmo, o salmo. né, para ensaiar o salmo e tudo mais. E aí eu peguei para folhear. Nossa, vou ler, né? A gente já era casado, né? Esse tempo atrás. Foi na época do ECC, né? Que Porque às vezes na hora do matrimônio, né, na hora do casamento mesmo, toda a questão da emoção, né, as paixões, enfim, a gente fica emotivo mesmo na hora, acaba que a gente não consegue racionalmente meditar aquilo que é a forma, o rito do matrimônio. Né? E aí esse dia eu peguei e comecei a ler, como lendo um livro Sim. mesmo, né? Simples livro. E tem esse trecho que você disse, né? Bem explícito, né? Promete amar a sua esposa, né? Promete amar e respeitá-la, né? Todos os dias da sua Todos vida. os dias da sua vida, e aquilo já me causou um impacto. Né? Na saúde, na doença, né? aquela Todo parte, aquele rito bonito. todos os dias da sua vida, né? Todos os dias, ou seja, daquele momento até o último dia da vida de cada um de vocês. E aí a gente responde sim. Né? O padre não obriga, a assembleia, né? Os padrinhos, ninguém te obrigou a falar o sim, né? Eu acho muito bonito quando o padre diz isso, né? Que o padre ele assiste o casamento. Assiste, quem Não é ele celebra são os noivos, né? Aqui o padre Alexandre tem esse costume de dizer muito isso, né? Ele fala, vou celebrar, eu vou fazer o casamento. Ele sempre fala, nós vamos assistir o casamento. Porque quem celebra o matrimônio é o esposo e a esposa, né? Isso é muito bonito, né? Muito profundo. As pessoas acho que perderam essa noção hoje, né? Da palavra, do sim que você dá, né? Os homens, né? Todos, né? No geral, mas principalmente os homens, né? A gente tem que dar o nosso sim, a nossa palavra tem que ser, né? O nosso sim seja o nosso sim, e o nosso não seja o nosso não, né? Exato. O Senhor Jonas Abib, Sim. dizia. E ali no casamento é isso, né? No rito. Então, promete amá-la, respeitá-la por todos os dias da vida. E depois vem falar, né? Aceitar os filhos que Deus mandar e educá-los na lei de Cristo e da igreja. Ainda tem um complemento, né? Não é apenas... Não é só ter. Não é só ler. Exato. Exatamente. É uma responsabilidade, né? E é isso que a gente busca viver. E você perguntou toda a questão social, né? De fato ocorre ainda. Né? Acho que ocorre, mas é normal, né? Pela decadência espiritual, decadência espiritual da sociedade hoje, do povo hoje, acaba sendo normal essa estranheza. E aí a gente tem que remediar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer explicar para a pessoa como que funcionam as coisas, né? O próprio matrimônio, o rito do matrimônio, mas ao mesmo tempo a gente não quer escandalizar, de repente afastar mais ainda a pessoa, né? Então assim, é um fio de cabelo ali que a gente está, né?
em cima e que eles podem se arrebentar. A gente A gente também tenta equilibrar as coisas. responde com Tá? caridade, né? Sim. Não vou virar e falar assim, nossa, o que você tem com a minha vida, né? Paga as fraldas. Quer pagar minhas fraldas? Paga as Não paga as fraldas. fraldas do A gente não vai falar Cristo. isso, claro, mas a gente fala com caridade, porque a gente entende que as pessoas não entendem a realidade também, né? Igual, por exemplo, meus pais, eles não entendem tanto quanto a gente entende as coisas da igreja, né? E aí, no começo, hoje a minha mãe já fala assim, né? Vocês que querem ter muitos filhos mesmo, né? Mas antes ela falava assim, Valéria, nossa, mas você não pode ter mais filho, não, porque dá muito trabalho. Mas ela também foi mudando. Às vezes a gente muda assim, a mentalidade da outra pessoa, mais com o que ela vê que a gente está fazendo, está dando certo, do que com falar muitas coisas, né? Achar que ela vai mudar. Não, se eu estou vivendo isso, é porque eu quero viver isso, né? São Francisco, né? Vocês conhecem, né? Evangelizar, se necessário, utilize as palavras. Exatamente. Né? Então, assim, essas questões, né, familiares, número de filhos, a vida vai mostrando. Né? E Deus, ele nunca desampara a gente. Né? Eu falo isso porque quando veio a Ana Tereza, né, o primeiro filho, eu estava no emprego. Né? Depois, quando veio a Mariana, eu tive a possibilidade de mudar de emprego. Eu vejo que é um presente de Deus na minha vida, sabe? Uma oportunidade de Deus para que eu mudasse com um salário melhor, sabe? Então, até nas questões financeiras, que talvez, né, seja um dos maiores argumentos hoje para não ter muitos filhos, não ser aberto à vida, Deus, ele não desampara. Sim. Eles vivem em comunidades, vocês sabem, eles vivem da providência. Né? Deus, ele sempre vai providenciar, nunca vai nos abandonar. Exatamente. E sempre foi isso. De um filho para o outro, sempre veio uma oportunidade nova. Né? Sempre veio um amparo financeiro melhor. Né? Aí veio da Ana Tereza, que é a primeira. Depois veio a Mariana, eu mudei de emprego. Depois com a Estela, a Valéria começou a ter mais demanda de serviço, né? No trabalho dela. E sempre Deus foi nos amparando. Nunca faltou nada em casa, graças a Deus. Dizem, né, que cada filho vem com pão debaixo do braço. Mas é o pão, viu? Não é o peito de peru, né? Eu ia dizer isso. Por que as Talvez pessoas uma reclamam tanto da dificuldade financeira com os filhos? Porque as pessoas pensam numa realidade luxuosa. Com certeza. Um padrão de vida. E que não é. Então, tipo assim, é claro, você vai proporcionar uma educação melhor, fica a dica aí, né? Vai que futuramente, né? Se Deus quiser, estamos caminhando aí para algo bom, né? Educá-los na lei. Educá-los na lei de Cristo, se exatamente. Deus quiser logo. Até perdi o que eu tava falando. Eu falando assim que essa é a missão, né? Educar, né? Então, se você pode, por exemplo, eu vou pagar uma escola decente, com uma educação boa para os meus filhos, ótimo. Ótimo, mas tem gente que quer dar uma vida Que não tem. extremamente luxuosa. que- E aí, realmente, você não vai querer ter 2, 3, 4, 5... É que hoje o mundo vive no sentido material e perdeu o sentido espiritual. Até quem quer buscar o sentido espiritual hoje vive mais o sentido material, né? Você vê que as pessoas querem sentir Deus, quer tudo, né? Tudo que as pessoas querem o material, esquece mesmo o sentido maior, que é o sentido espiritual. E aí, nisso, nesses pormenores, que não são tão pormenores assim, como a educação dos filhos, tudo se resume ao material. Ao ter um celular para criança, esses dias eu conheci uma criança que estava com 6, 7 meses, a mãe comprou um celular para a criança mexer no celular ali, ver os vídeos e deixar a mãe com o dela. Então, Deixa, tipo, a mãe em paz. Exato, entendeu? Então, qual que é o sentido maior? É esse. É eu ter o filho para falar que eu tenho, mas continuar tendo a minha vida? Não é, né? A vida tomou um sentido muito material, né? Então, por exemplo, o pai hoje ele não trabalha porque ele só tem que sustentar os filhos, mas ele trabalha porque ele quer ter dinheiro, porque ele quer ter carro, porque ele quer ter casa. Não é que é ilícito você ter. Exato. Se você tem condições, você pode ter, mas você tem que cuidar dos seus filhos também. Com certeza. Né? Você tem que distribuir, administrar, né? Esse dinheiro, aquilo que você ganha em cima da tua casa. E nem sempre você vai conseguir dar Sim. financeiramente O que do você bom e do gostaria, melhor. com certeza. Nem sempre você vai conseguir. Mas a gente também passa a ver realmente o necessário, Gabriel. O que é necessário. Porque a gente aprende a abdicar daquilo que a gente gosta pelos filhos, mas a gente também aprende que a criança... acho que durante um bom tempo a gente praticamente não teve gasto com a Ana Tereza, né?
Agora com as meninas, a gente também continua sem ter tantos gastos assim. Mas a gente conversava isso antes, porque a gente fez um chá de fraldas, a gente tem muitos amigos, né? E o primeiro chá de fraldas da Ana Tereza, a gente ganhou fralda para mais de um ano dela, assim, fralda e lenço, tudo, né? E isso foi uma providência de Deus também, um cuidado de Deus. Porém, hoje as meninas continuam assim, né? A gente tem poucos gastos que fala assim, nossa, isso aqui é um gasto. Aí o Bruno entrou num trabalho, por exemplo, que tem a Unimed, a gente consegue não ter tantos gastos médicos, assim. E aí veio também numa fase que foi a fase que eu ia ter a Mariana, e eu consegui vir para Gospé para ter o parto aqui e também não ter custo sobre o parto. Então, assim, foi uma providência de Deus para aquilo que é necessário. Agora, se eu quisesse ter um parto, nossa, com uma equipe muito grande, ter tudo, isso aí é supérfluo, talvez. Então, a gente passa a ver a Mas necessidade. o que você principal tem. é a vida espiritual. Né? Exatamente. Sim. A gente sempre vê na frase do santo, nos livros, né, que a oração ela é o alimento da nossa alma, o alimento diário da nossa alma. Né? Nós temos uma alma, né? Acho que para nós católicos não precisa a gente explicar, né? Filosoficamente falando, que temos uma alma. Né? E nessa alma a gente tem um organismo espiritual, né? Recebido no nosso batismo. E se nós temos um organismo, ele precisa ser alimentado, como qualquer outro organismo, como uma planta, como um animal, como nós, né? E se esse organismo ele é espiritual, com o que nós vamos alimentar ele? Né? Com o espiritual. E um pai, uma família, né? Se não se tem essa oração dentro de casa, dentro da família, é como se nós estivéssemos deixando nossos filhos passar fome. Porque ele tem um organismo espiritual que precisa ser alimentado. Então, às vezes, se preocupa tanto com o material, né? E o organismo espiritual não está sendo alimentado. E as pessoas não veem isso. E os filhos estão passando fome dentro de casa, né? Tem um amigo nosso, né, um educador, ele fala que hoje os filhos são órfãos de pais vivos. E aí, se a gente for aprofundar de fato nessa questão, a gente vai ver como isso é verdade. Né? Os pais deixam os filhos, assim. A criança, agora não falando tanto da abertura à vida, né? Falando mais sobre a educação dos filhos mesmo. A criança ela é um ser como nós, né? A gente precisa ajudar eles a desenvolver muitas coisas, né? A parte cognitiva, a parte motora, a parte espiritual. A gente precisa desenvolver muita coisa. A gente precisa saber disso quando a criança vai nascer, porque senão a criança se torna um peso na nossa vida. E aí, por isso, muitas mães falam que não quer nunca mais ter filho, que ama o filho, mas odeia a maternidade, não quer nunca mais ser mãe. Então, isso aí, para mim, se eu escutasse da minha mãe que eu amo você, mas eu odeio ser mãe, é a mesma coisa ela falar que ela me odeia, porque a minha vida não tem sentido, então, para ela. Então, assim, as mães perderam o sentido mesmo de... As mães não, né? Algumas mães perderam o sentido do que é ser mãe e qual que é a beleza de ser mãe, dessa doação de ser mãe. Não é fácil, né? Eu falo pro Bruno que eu sou diurna lá em casa, não tem nada de noturno. 5 horas da manhã, eu já estou de pé, que eu quero fazer tudo antes das meninas acordar. Só que as meninas acordam muito cedo também, então 6h30 da manhã elas estão de pé, por isso eu tenho que acordar bem mais cedo. E se eu não fizer isso, eu não vou conseguir fazer muitas coisas ao longo do dia. Mas da 8 horas da noite também, eu já estou entregue, eu estou só escutando, não estou vivendo mais. Mas, assim, eu faço isso para eu poder conseguir dar conta das coisas. E as mães não querem isso hoje. Eu quero viver, eu quero assim, olha, acordo de manhã, coloco a roupa no meu filho, mando ele para a escola, ou mando para alguém Vou cuidar. tomar o meu café. É bonito ser de mãe hotel. quando eu vou ali tirar uma foto com a minha filha, com meu filho, quando eu vou gravar um story, quando eu vou sair para tomar um sorvete. Mas também é bonito ser mãe ali, porque você vê a doação, né? Aí você vê a vida de tantos santos, tantas santas, né? Igual ontem eu estava assistindo o filme da Santa Terezinha. Santa Zélia morreu quando Santa Terezinha ainda era muito nova. Quanto o pai também teve uma doação pelas meninas, né? Sim. Quanto a irmã dela, mais velha, abdicou de tanta coisa para poder ajudar na educação das meninas. Então, essa doação é o que Jesus nos pede. Não, na comunidade você tem que doar a sua vida aqui.
No emprego, talvez quando a gente tem um chamado ali, a gente tem que fazer a doação da nossa vida ali, fazer bem feito. E uma mãe, muitas vezes, é vista como somente uma pessoa do lar ali, né? Mas que bonito que é ser uma mulher do lar, porque a responsabilidade dela ali é muito grande, né? E até já puxando pro lado do meu santo de devoção, que é São José Maria Escrivá, vai fazer 2 anos que eu conheci ele, eu senti um chamado muito grande a continuar buscando saber mais sobre a vida dele, rezar com ele. Mas ele fala muito da vida extraordinária no ordinário, né? Da gente encontrar sentido ali. Porque se minha vida não faz sentido no ordinário, no extraordinário tampouco vai fazer. Eu vou querer viver só as coisas grandes, só o palco, só o microfone, que eu não vi no palco, mas vi no microfone, né? Na missa, no grupo de jovens, eu era da animação do grupo de jovens, então eu gostava muito. Então, quando eu saí do grupo, eu senti muito, eu chorava mesmo, porque eu gostava muito. Falei assim, não, mas agora, se eu quiser continuar cantando no grupo, ou cantando, vou poder, mas agora eu quero viver uma nova fase. Mas como foi difícil para mim viver essa nova fase? Quando eu encontrei o São José Maria Escrivá, tudo fez sentido naquilo que ele fala. Que eu mudei a minha etapa de vida, né? A fase da minha vida mudou, mas eu preciso encontrar um sentido aqui também, senão nada vai fazer sentido. Deus me chama a ser santa aqui, com as minhas filhas, a santificar a minha vida aqui, no dia a dia, no chão da fábrica, vamos dizer assim, né? Eu vejo que as pessoas não querem gastar a vida. Exato. Né? Não querem se doar. Aliás, elas querem guardar a vida para si. Uhum. Mas as pessoas não estão dispostas a doar a vida. Por exemplo, uma família é a doação à vida. Exato. Né? Por exemplo, muitas pessoas que acabam de casar e já têm filho logo em seguida dizem, nossa, mas vocês já vão ter filho? Sim. Vocês não vão viajar, vocês não vão curtir, vocês não vão aproveitar a vida de casado para depois pensar nisso. Mas qual é o problema também? Entendeu? Sim. Tipo assim, se você gastar o seu tempo. Vai. A gente viajou ano passado com as meninas. Não foi muito fácil, não, mas foi gostoso. Mas vai. Assim, é saber adaptar a vida, né? Exatamente. Que é muito cômodo eu falar que eu quero viajar sem criança nenhuma me perturbando, vamos dizer assim. Meu momento de paz. Exato. Né? Mas também é uma vida egoísta, E né? em tudo na vida. Por exemplo, a gente vê pessoas da comunidade, assim, que você vê que a pessoa quer estar na comunidade, a pessoa quer consagrar a vida a Deus, a pessoa é chamada aquilo. Só que a pessoa não assume a vocação porque ela não quer gastar. Não quer responsabilidade, né? Entende? Ela sabe que se ela assumir aquilo, ela tem regra, ela tem compromisso. Sim. Não, então eu não quero a minha vida do jeitinho que eu vivo. Exatamente. Né? É melhor eu ficar assim mesmo, do jeito que eu tô, tá tudo bem, a gente reza, né? Vai à missa e tá tudo certo. Né? Mas que sentido tem a nossa vida se não for para nós nos doarmos? Nos gastarmos né? uns pelos outros, pela família, por uma comunidade, por um serviço, né? Nós estamos aqui para isso. Exatamente. Né? Porque um dia vai acabar. Igual a palavra, né? Para que serve o sal se não for para salgar? Sim. Se não for para a gente doar a nossa vida só vai passar. E aí eu falei assim, eu até quero concluir para não parecer que eu tô chamando as pessoas de egoísta. Uhum. Quem não pode ter filho, tudo bem. Mas eu falo assim, que as pessoas têm medo de deixar a si mesmo, sabe? E isso é um egoísmo, né? Eu quero viver a minha vida só para mim. Só para minhas vontades, para os meus desejos, minhas viagens, o meu dinheiro, fazer as minhas coisas. Mas no final da vida, será que vai encontrar um sentido ali? A vida que não se gastou, o sal que não salgou, né? A terra que não plantou. Eu vejo muito isso no sentido do casamento também, porque eu vejo muito casal que fica assim, porque o meu dinheiro, o dinheiro do meu marido. Não tem isso. Você casou, você virou um só, é tudo dos dois. A pessoa, ela continua dentro do casamento vivendo uma vida egoísta, do tipo, as minhas coisas são minhas, o do outro é dele, porque aí se a gente separar, a pessoa ela já casa pensando no divórcio. Sim. Ela já casa pensando na possibilidade que ela tem de se separar, talvez. Hoje já tem, na verdade, você vai no cartório, Sim. tem como casar com divisão, sem divisão, com tudo, né? Quando a gente foi casar, a moça perguntou, eu fiquei na boca dela e falei assim, moça, eu nem sabia que tinha isso. Pode ser com bens, ou não tem bens. Como depende bicicleta, do que você um negocinho assim. Então, Se estiver disposto a ficar com a bicicleta você depois. escolhe você pagar mais, né? Ela falou assim, olha, o mais comum é você casar com a comunhão parcial de bens, que é tudo que vocês adquirem depois do casamento dos dois. Ela falou assim, então põe esse aí mesmo, moça, porque eu
falei assim, eu não pretendo me separar do meu marido. O povo pretende, não tem nada a ver com isso, não. Sim. Eu não pretendo fazer isso, mas eu vejo muito esses egoísmos. Porque eu vejo a pessoa falar, porque o meu marido não sei o quê. Porque o dinheiro dele é meu e o meu é meu também. Aham. Eu falo, gente, não é assim. O dinheiro é dos dois, é da casa. Você precisa fazer as coisas, é para os dois, é para a família. Porque se ficar lá, eu com o meu dinheiro e ele com o dele... Eu tenho uma amiga, agora você falando assim, não só do lado do dinheiro, né? Mas tem uma amiga que fala pra mim assim, Valéria, vamos fazer tal coisa. Aí esses dias ela veio me contar. Assim, nossa, você já percebeu que você faz isso toda vez? Mas eu acho bonito isso. Que é assim, ela fala, Valéria, vamos fazer alguma coisa? Aí eu falo assim, ó, eu tenho que ver com o Bruno primeiro. Mas eu nunca pensei assim, é porque agora somos um. É porque eu faço, ó, tem que ver se ele já não fez alguma coisa, um compromisso. Se não tem futebol no dia. Agora a gente está na formação da escola católica de Moçambique, né? Uhum. E aí tem muitas formações, né, Bruno? São 3 formações, pelo menos, por semana. E estudo e tudo mais. E aí eu falo, ó, tem que ver com o Bruno, mas nunca foi no sentido de uma só carne. Depois que ela falou, que bom que eu falo isso já, né? Porque a gente... Mas assim, porque a minha vida já não sou mais eu somente, né? Eu preciso saber dele para eu receber as pessoas em casa, também por conta das meninas. Exatamente. Então, assim, já somos 2 que são só um, né? Então... Quando você diz sim para algo, você diz por você, por ele, Exato. pelas crianças, né? Porque vai rodar todo mundo. Com envolve certeza. Todo mundo, não tem como. A minha mãe, ela fala assim, eu acho tão bonitinho você falar que vai ver com o Xande. Eu falei, claro, eu tenho que ver com ele, eu não posso decidir por mim mesmo. É que hoje é bonito falar assim, não, eu vou fazer. Se ele não quiser, ele não faz. Se ele quiser sair, deixa ele sair. É tipo isso, né? Mas eu acho que... e agora eu vou falar uma coisa assim que talvez seja polêmico, mas o feminismo... O feminismo, ele traz... O corte caindo lá no Instagram. Não faz isso. Vou cortar, eu vou compartilhar e vou marcar uma feminista. Mas o feminismo, ele traz essa ideia de separação, né? A mulher é melhor que o homem. Não é igualdade, Ela né? ensina, Exato. tipo assim, você é autossuficiente, você não precisa. Na verdade, não tem nem a questão da igualdade, né? Eu sou mulher, não tem como eu me comparar com o Bruno. Eu sou mulher, ele é homem. Nem se ele quiser implantar um útero, fazer o que for, ele nunca vai ser mulher, ele é homem. Pode ser um homem com um útero implantado, mas não é uma mulher. E é a mesma coisa. Aí começa a falar assim, não, eu sou a mulher, ele é o homem, eu sou melhor que ele. E aí isso gera competição dentro do casamento, né? A pessoa já casa pensando em separar, ou já casa pensando que eu tenho que ser a voz da casa, eu tenho que ser a melhor. Então, às vezes, a gente vê mulheres que se casam, falam assim, não sou feminista, mas que tem essas atitudes também, né? Não, o meu dinheiro é meu, o que é meu, o que é seu é seu. E isso não é nem de maldade delas, né? É o que foi falado e que vai sendo passado de geração em geração. A gente Exatamente. falou isso no podcast com a Laura. É o feminismo que ele vem implantado na gente desde criança. Exato. Porque eu vejo que eu tinha muitas atitudes feministas, mesmo sem ser uma feminista. Porque isso vem enraizado. Eu cresci ouvindo falar, você não pode depender de homem. Você tem que trabalhar, você precisa ter as suas coisas, você não pode depender do seu marido. E é engraçado que gera uma competição. Totalmente meu marido. Gente, eu queria poder depender unicamente do meu marido. Todos os dias rezo por isso. Hoje em dia eu dependo Que do meu sonho! marido. Mas é isso. Essas ideologias, né, progressismo, feminismo, tudo que vem se construindo, né, na sociedade, aí vai chegar num ponto final que é o que a gente já está vendo hoje. Então vamos, para evitar todas essas coisas, vamos matar a vida no próprio lugar. Exatamente. Né? Que aí se casou, se não quer. Ou Como se fosse acabar com o problema, né? Já vamos acabar com o problema. Nossa, vai acabar com todos os problemas do do mundo. Aí mundo. pronto, né? Financeiro, enfim. E aí, infelizmente, chega nesse absurdo que a gente está vendo nos últimos dias no nosso país, né? Triste realidade, né? E que, se Deus quiser, não vai ser aprovado, porque também nós, católicos, não estamos mortos, né? Não. A gente está aqui rezando, Vivíssimos. enquanto tem outro lado batalhando, saibam eles que a gente está daqui também. E não somos em poucos, né? Não. Sim. No mundo espiritual, com a intercessão dos santos anjos, né? Sim. Dos santos que estão lá no céu junto de Deus. Sim. E a igreja militante aqui na terra. Não Sim. estamos mortos, vamos lutar. E não é uma luta, não é uma luta só humana, né? Espiritual. É uma luta espiritual. E
espiritual, a gente consegue. A gente sabe lutar também. Chama um São Miguel. Aqui tem São Padre Miguel. Pio. Aqui tem São Miguel e a Milícia Falar pra você que Celeste. tem uns negócios bons lá de cá. Mas Tem uns negocinhos da hora esses do dias lado a de gente cá. recebeu no WhatsApp um vídeo de fetos abortados, né? E aí eu fiquei pensando, eu não consigo ver o vídeo sem chorar. Eu não posso nem pensar nele, assim, que eu já fico triste com a cena. Eu falo assim, é porque alguém que defende o aborto nem passa perto de abrir um vídeo desse, porque se vê isso daqui, esse vídeo, do jeito que a gente viu, né? Os fetos, assim, realmente, a pessoa... É tudo perfeitamente formado. Você fala assim, ó, isso aqui poderia ser meu filho, isso aqui poderia ser o filho de alguém, poderia ser uma pessoa... qualquer um, né? E aí... eu olhei aquilo e falei, não é possível, alguém que defende o aborto não viu esse vídeo, porque esse vídeo é capaz de mudar a mentalidade das pessoas, né? Muitas mulheres têm medo também. A gente tem que olhar para essa realidade, né? Embora nunca vai ser permitido nunca, mas olhando para a dor das pessoas. Sim. Casos e casos. E eu falo isso porque um dia nós passamos essa dor, né? A gente entrou no grupo de jovens, começamos a namorar, né? Sim. E a Valéria coordenou, né? Eu coordenei o grupo. E aí sempre vem na vida da gente, né? Depois que você faz um bom trabalho, né? Que tal, entre aspas, a gente está bem espiritualmente, né? Soa, né? Aquele tonzinho da soberba, do orgulho, né? E aí a gente sabe que o oposto do pecado da soberba, né? É a humildade, a virtude da humildade. Então, em determinado período do nosso namoro, a gente teve essa fraqueza, né? De ter a relação sexual antes do casamento. E aí veio a Ana Teresa. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque para nós veio todo esse medo também, né? Principalmente para a Valéria, né? Nova, né? Para mim, eu sempre tive comigo, né? Não, quero ser pai, né? Depois de um período de caminhada, de ter coordenado o grupo, né? Eu sempre tive esse chamado, eu sentia isso, quero ser pai, quero ter minha família, né? Quero ter uma casa, quero ter meus filhos, né? Sempre carreguei isso comigo, né? Mas aquilo ainda era muito novo pra gente, muito cedo, né? Então, a gente vê que Deus permitiu, talvez, né? Porque não era a vontade de Deus, o pecado nunca é a vontade de Deus. Sim. Mas Deus permite algumas situações, alguns acontecimentos na nossa vida pra gente aprender, né? De todo mal, sim, Deus tira um bem maior. Sim. Né? Então, dessa situação, né? A gente teve esse medo também, né? Nossa, e agora, o que a gente vai fazer da nossa vida, né? Dentro do grupo de jovens, coordenadores, né? Muito... referência, muito né? vistos também, imagem, né? E aí veio essa situação de muita humilhação para nós. Sim. Para que a gente aprendesse mesmo, né? O Pablo, que esteve aqui no último podcast, ele fala muito, né? Que a humildade é colhida no campo, né? Das humilhações. E aí, estava ali. Né? A gente não via isso na época, mas analisando hoje, né? Uma baita oportunidade para que a gente fosse humilde, se humilhar, aceitasse a vontade de Deus, que naquele momento, né? Era uma permissão de Deus, né? Mas que gerou uma vida, e aí a vida não tem nada a ver com isso, né? Com um erro, talvez, né? Com uma falha na parte da sexualidade, e que tinha uma pessoa no momento da Valéria, né? Ela tinha todo o direito de viver, já era uma filha amada de Deus. Sim. E aí, o que valia mais, a imagem, né? Sim, ou a vida? Exato. Só quem passa por isso para pensar e imaginar as milhões de coisas que passam na nossa cabeça, assim, né? A gente fala assim, nossa, gente, mas o que a gente vai fazer? Né? A gente ficou pensando, e agora, assim, né? como que a gente vai fazer? O que a gente vai assumir? Como que a gente vai assumir isso e falar para as pessoas, assim, foi bem... Foi uma aprovação na fé. É muito bom vocês falarem isso, porque a gente mostra que não existe vida perfeita, né? Exato. Exatamente. Porque as pessoas podem assistir aos podcasts ou ver a gente falando e pensam, né? Nossa, é uma família perfeita, nossa, é uma vida perfeita, meu Deus, que... E a nossa realidade é essa, de pessoas. Sim. Né? De homens e mulheres e pessoas falhas e que não têm vida perfeita. E que existe uma vida de luta, né? Que existe uma vida de busca incessante por Deus. E que algo assim que me toca profundamente diante de uma situação.
eu não gosto de dizer que é erro, porque a filha de vocês não foi um erro. Né? Não foi um erro de forma nenhuma. A gente usa essa expressão erro, né? Houve um pecado e, claro, Deus tirou disso algo muito maior. Mas diante dessa situação, a opção de nós não vamos agora chutar o pau da barraca, então, porque já está aqui mesmo, já fui. Não, mas de fato buscar ainda mais as coisas de Deus, mesmo diante de uma situação de humilhação, de erro, de tudo, porque vocês poderiam muito bem ter dito assim, agora já está tudo lascado mesmo, então vamos largar a mão desse negócio de igreja, vamos deixar tudo para lá, vamos viver a nossa vida, né? Ninguém vai aceitar a gente mesmo, pronto, vamos embora. E não que não pudesse ter passado isso pela cabeça de vocês, mas que diante da situação, nós pecamos, nós erramos, temos uma filha agora, temos uma responsabilidade agora, né? Então, muito novos, fomos forjados a virar gente, né? A crescer. E diante disso, poder dizer, não, nós vamos optar em fazer a coisa certa agora. Sim. Em seguir do jeito que tem que ser feito. Isso é um exemplo para todos nós e muito para quem é jovem também, dizer assim, os erros não pode parar a nossa vida. Né? Não pode nos tirar de Deus. Porque eu vejo que o demônio quer justamente isso. Quando nós erramos de nos acusar, porque ele é o acusador, de nos acusar para dizer assim, não, você não é digno mais disso. E nós não somos mesmo. Sim. Mas Deus nos ama tanto que nós temos que ter esta coragem de seguir em frente. Sim. E não de parar com tudo. E não de desanimar, de dizer assim, não quero mais essa vida com Deus, esse negócio não vale a pena, vamos embora, já deu ruim mesmo. Não, e é isso que o demônio quer pegar dos nossos pecados para nos constranger, nos pisar, e que a gente desista de tudo, né? Exato. E eu olho assim, eu gosto muito de São Pedro, né? Eu acho que é do meu temperamento também. Mas, assim, eu olho para a vida de São Mateus, por exemplo, ele era cobrador de impostos. Quando ele olhou para Jesus, ele foi de Jesus para sempre. Ele não, né? Ele se converteu verdadeiramente e foi. São Pedro, ele teve seus momentos, né? Ele esteve sempre com Jesus, mas ele negou Jesus. Ele arrancou a orelha de um soldado. Ele teve seus erros também, mas ao final de tudo, ele sempre se voltou para Jesus, né? Tanto que hoje ele é o Pedro, né? Doutor da igreja e tudo mais. Mas a gente olha eu olho para a vida dele, eu falo assim, Deus tem um chamado para a nossa vida. Talvez não seja uma coisa aos olhos do mundo grandiosa, né? Mas Deus quer da gente a santidade. E se a gente também pode mostrar para as pessoas que isso é possível, né? A gente não precisa dar o nosso testemunho contando no microfone para todo mundo. Só uma pessoa que talvez olha e fala, nossa, eles continuaram, a gente também pode continuar. Isso também é uma forma de evangelizar sem necessariamente as palavras, né? Então, isso também nos motivou a continuar. E o grupo de jovens que esteve com a gente na JCC, os nossos amigos de lá deram muita força pra gente, que a gente achou no momento, nossa, o que as pessoas vão falar da gente, né? A gente sempre tão à frente das coisas, por amor a Deus mesmo. Agora você não é mais santo para continuar com a gente, então... Exatamente. É muito bom que vocês tiveram um apoio, porque geralmente o pessoal, eles acham justamente o julgamento, a condenação, né? Tipo, vocês não podem mais ficar aqui. Exato, mas assim, foi totalmente o contrário. Você vê que assim, acho que no dia que a gente foi falar pro pessoal do grupo de jovens, assim, foi até no pós-metanoia, eu acho, Bruno, não lembro? Não lembro. Mas foi assim, um pouco antes do Natal. E aí, nesse dia, eu tinha um casamento para cantar e eu não pude participar. Foi só o Bruno, né? Acho que o Gabriel tava depois também, no pós-metanoia. Final do ano. Finalzinho do ano. Aí eu falei, olha, eu não vou poder participar, que eu tenho um casamento, né? Aí o Bruno falou, não, mas eu vou conversar com o pessoal do grupo hoje, vou falar para eles, né? Vou contar para eles. Aí, assim, eu sei que foi dolorido deixar o Bruno contar sozinho também, né? Mas depois eu recebi tantas mensagens das pessoas falando que estava com a gente. E sabe o que foi engraçado? Que, claro que isso não é orgulho para ninguém, mas
Quantas pessoas vieram depois, ano passado, desse testemunho no Metanoia? Foi a primeira vez que a gente falou abertamente sobre isso. Quantas Eu lembro pessoas vieram falar para nós no pós-Metanoia que nos julgaram, mas não sabiam o que a gente estava passando? E também de pessoas que falaram que enfrentaram a mesma situação que a gente, de dificuldade no relacionamento, dificuldade com a sexualidade, com a castidade, mas que a única diferença é que na gente a gente teve um filho, daquele ninguém ficou sabendo. Então, assim, talvez é interessante que as pessoas fiquem sabendo que os outros erram também, mas estão sempre buscando acertar, sabe? Que a gente vigorou em uma vida, né? Que bom que seja isso, né? Que foi uma vida apesar do erro, né? E saber que as pessoas tiveram esse outro olhar depois, né? Como eu disse, não é orgulho nenhum, mas que puderam conhecer também o nosso lado, a nossa versão, de que para nós não foi fácil. A gente também pensou em talvez não ter a Ana Tereza por conta daquilo que os outros iam falar, mas que a gente falou, não é justo que alguém pague o preço por uma atitude da gente, né? Aí, por isso até a gente puxou esse assunto agora, a gente estava falando do aborto, né? Pra gente falar assim, não, a vida importa, todas as vidas importam, e a nossa vida também continua importando para Deus, né? Nesse período foi um período que, particularmente falando, né, foi o período que eu mais fiz a experiência com a misericórdia de Deus. Aquele negócio de você se abandonar e deixar só Deus te carregar, sabe? Então, nunca tinha feito essa experiência tão forte, tão profunda como foi feita. De se entregar mesmo, de voltar para os braços do Pai, sabe? De confiar no Pai das misericórdias e abraçar e deixar Deus sustentar mesmo. Sim. Então foi um período de muita de busca por essa humildade, né? E também de entender e fazer experiência com a misericórdia, né? E para que a gente também aprendesse a ser mais misericordioso com as pessoas, né? E são nesses períodos que a gente mais cresce, né? Com certeza. Que a gente mais cresce, que a gente mais amadurece, que a gente mais se torna gente, né? Gente de verdade. Eu tenho uma amiga fundadora da NUSA, né? E ela sempre diz assim, ela fala, Gabriel, forma o teu povo para ser gente. Porque nós temos que ser gente, né? Vocês poderiam muito bem ter fugido de tudo, da situação, né? Mas a posição do Bruno de dizer, não, nós vamos dizer, nós vamos, né? Uma postura de homem, de alguém que assume a responsabilidade daquilo que faz, daquilo que não faz, né? E depois de assumir a família, nós quisemos, então nós vamos assumir. Então, nós vamos assumir a nossa família, né? Isso é muito bonito e isso eu acredito que falta muito hoje, né? Ou como você disse, nós passamos uma postura de perfeitinho demais e nesse perfeitinho demais nós escondemos a nossa realidade de fato, nós escondemos a nossa miséria de fato, nós não gostamos de mostrar a nossa miséria, né? Aquilo que nós somos de verdade. Então, eu demonstro uma coisa, mas, na verdade, por trás eu sou outra coisa, completamente diferente daquilo que eu demonstro ser. Ou, então, a gente não cresce, não tem responsabilidade, sabe? Tem Tipo assim, assumir, né? Não tem compromisso nenhum com nada, sabe? É muito difícil isso. Exato. Né? E eu vejo que nós passamos por esse momento, principalmente com a nossa juventude. Ou é uma juventude escondida, que não mostra a sua miséria, que não é capaz de mostrar a sua miséria, que quer viver uma vida Perfeita, né? perfeita, que nunca vai existir, porque não existe. A santidade ela é real e a vida de santidade ela é real. Mas a vida perfeita, tudo encaixadinho, bonitinho. Só Deus é perfeito. Montadinho, meu Deus. Se alguém tiver, por favor, depois me ensine, me ajuda, porque até hoje eu não descobri. Exato. Porque até hoje eu não descobri, né? Mas, de fato, essa vida de eu coloco a minha miséria na mão de Deus e ali eu vou crescendo, né? Quanto mais eu sofro, né? Quando eu passo pela humilhação, eu passo pela situação difícil, pela prova, e aquilo vai me tornando, né? Então, hoje a gente olha para vocês, novos, e diz, nossa, um casal maduro, um casal de fé, um casal que busca as coisas de Deus, com certeza foi porque vocês passaram por esta experiência lá atrás, para poder chegar aqui hoje e ter a família de vocês, ter a vida de vocês, construir aquilo que vocês estão construindo, né? O Moisés Sorte diz muito isso, né? A gente olha para frente, não é que a gente apaga o passado, mas quando a gente olha para trás, a gente lembra
passado é uma lembrança, precisa ser uma lembrança de tudo aquilo que Deus já realizou na minha vida para que eu possa continuar em frente, né? Eu agradeço por vocês terem aberto a vida de vocês para nós aqui, principalmente as partes mais difíceis e delicadas, porque é justamente isso. A nossa miséria não é escondida, a nossa miséria ela está nas mãos de Deus e ela existe e ela é real. E é assim que a gente vira gente, é assim que a gente se torna gente de verdade. Sim, né? Gabriel. E pode falar. Que eu já ia concluir essa fase. Né? Eu só vou falar que a gente acha que... Peraí que eu perdi o que eu ia falar, você que me cortou. Pode concluir que eu vou... Sanguíneo, eu te entendo. Eu te entendo. Agora eu vou ficar aqui pra me lembrar. Não, agora eu lembrei, ó. O sofrimento... Tá vendo? O sanguíneo? A gente acha que o sofrimento é uma coisa ruim, mas os santos, eles não alcançam o céu sem sofrimento. Exatamente. E aí, assim, claro que a gente passou por uma humilhação, né? E depois você falou também sobre como que a gente lida com as críticas sobre ter 3 filhos e ser aberta à vida. Eu falo que isso aí, para mim, hoje nem pesa também, porque às vezes a gente já foi criticado por tantas outras coisas muito maiores, e hoje isso pra gente é uma decisão que a gente toma feliz, na verdade, né? De ter filhos, de ter os filhos que Deus nos manda, porque a gente sabe que assim a gente está fazendo a vontade de Deus. Corrigir um erro acertando de outra forma, né? É claro que não é assim... Né? Nossa, vamos ter 50 filhos. Não, é o que Deus mandar, né? E aí, se Deus falar que não é pra gente ter filho mais, a gente não vai ter, mas a gente querer continuar fazendo a vontade de Deus. Então, assim, as pessoas podem falar sobre a gente querer ou não ter mais filhos, que não está nas nossas mãos também. A gente não lida com as críticas nesse sentido, dessa forma, porque a gente já passou por muitas outras coisas que amenizam muito mais isso, né? O pessoal fala que a gente tem que procurar o Deus das consolações, né? E não as consolações de Deus, né? Tá certo, né? Acho que é isso mesmo. No entanto, às vezes na nossa fraqueza a gente pede as consolações, né? Suprir pelo menos uma. Não somos São João da Cruz, né? Que pedia sofrimento para Deus sem consolação, porque ali ele sabia que era o caminho, né? Sim. Mas nesse período, para concluir, eu pedi essa consolação de Deus. O nosso Deus, né? Nos consola, né? Porque é difícil, não é fácil. E essa consolação para a gente veio de uma forma, assim, mais do que o esperado, né? Nesse período que a Valéria estava em gestação, da Ana Tereza, que é a primeira filha, né? Nós tínhamos um grupo de amigos, né? De pessoas, assim, que já não estavam tão ligadas mais ao grupo, passaram pelo JCC, mas de certa forma estavam se reunindo ali semanalmente, 15 em 15 dias, para conversar, para partilhar alguma coisa, sabe? Pessoas que já eram casadas, enfim. Passaram pelo JCC, né? JCC e não estavam mais participando diretamente. E nós começamos nesse grupo nos preparar para a consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís. E aí a Valéria estava gestando, né? Estava no final da gestação, e a gente estava se consagrando à Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. E aí foi se aproximando do final da gestação. E assim, eu sinto uma consolação de Deus mesmo. É um carinho de Nossa Senhora, especialmente por mim, né? Primeiro, porque a Valéria também é nascida no dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, então já... Mentira! Sou... Eu também! É o melhor dia do ano! Arrasou! É o dia de nascer sanguíneo, com exceção da minha avó, que a minha avó era fleuma. Minha avó era fleuma. Todo mundo, né, que nasce esses dias parece que é sanguíneo, A né? minha avó era fleuma. Ai. Essa eu tenho certeza que ela era. E veja bem, no 13 de maio, né? Dia da nossa consagração, né? Também dia de Nossa Senhora, primeiramente, veio a Ana Tereza. Nasceu dia Ana 13 de Tereza, maio. nossa primeira filha, ela nasceu no dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, para mim, aquilo foi esse abraço de Deus mesmo, sabe? Ó, aconteceu tal coisa, foi, né? É uma situação difícil, foi uma falha, mas eu estou com vocês, sempre vou estar. E Nossa Senhora também. Então, aquilo para mim foi... vamos continuar. Quando a gente está sofrendo, a gente acha que não vai passar, né? Com certeza. A gente acha que aquilo lá não vai acabar. E vai. E vai passar. Tudo passa. O que nos consola é isso, né? Que a felicidade passa e a tristeza também passa. Sofre hoje o que você tem que sofrer. Porque amanhã vai sofrer outra coisa. Amanhã tem outra. Amanhã é outra. É outra
outra coisa. Mas Exato. eu amo 8 de dezembro, né? Ai. Aqui, os meninos estavam falando, foi ontem? Foi. Eles estavam, que não sei que dia que eu consagro, faz 8 de dezembro, 13, porque Nossa Senhora de Guadalupe. Que Guadalupe, gente? 8 de dezembro é muito melhor. Não, também agora Não, eu amo ela tá lá no refeitório, inclusive, hoje, pra almoçar com a gente. Mas, né, 8 de dezembro é muito melhor. Gente, mas eu sempre senti um cuidado de Nossa Senhora, você acredita? Eu falei, nossa, como que Deus pensa em tudo, né? Pensou E aí, depois, a Ana Tereza, quando nasceu, as pessoas, antes dela nascer, tipo, 2 semanas antes, falavam, né? Nossa, imagina se ela nascer no dia de Nossa Senhora de Fátima. Eu falei, eu tenho certeza que não, porque Deus não vai ter esse cuidado comigo. Não porque Deus não pode tudo. Aí eu falei assim, não vou criar expectativas, não, porque eu acho que Deus tem outros planos. Aí, tanto que eu nem senti nada, né, quando a Ana Tereza foi nascer. Jamais imaginava que ela fosse nascer no dia 13. Pra gente foi essa consolação. E aí, né, a gente já tinha decidido isso. E mais ainda, agora com mais ímpeto, com mais vigor, vamos tocar a vida pra frente. Foi uma fortaleza para nós mesmos. Graças a Deus. Procuramos casar também. Sim. Fomos Entrou a convidados. pandemia e foi outra. Entramos com um padre também, né, muito de Deus na nossa vida, que disse, vocês não podem casar pelo fato de ter acontecido, né, o nascimento da filha. Isso. Mas tem que ser uma decisão de vocês dois. Sim. Né? É algo à parte. E a gente demorou um pouquinho também para rezar, para discernir, mas aí logo a gente se acertou. É a hora que a gente começa a separar os meninos dos homens Exato. e as mulheres das meninas. Exatamente. Olha, mas eu vou falar uma coisa, é difícil separar a mulher da menina, a menina da mulher, porque é um processo de amadurecimento, claro, constante, até o final da vida é um processo de amadurecimento. Só que você deixar de ser porque você tem que ser, porque você acha uma coisa, agora a gente já estava sendo, entendeu? Aí eu acho que eu tenho que amadurecer porque agora eu vou casar. Não, a gente já estava sendo ali no turbilhão, era mãe e esposa ao mesmo tempo, tinha coisas que eu não tinha vivido ainda, né? E foi diferente. Após, né, a Tereza veio a Mariana, segunda filha, e ano passado a Estela, né? Ano passado a Em Estela. dezembro. E junto com isso veio toda essa preocupação, né, de educar, aceitar os filhos que Deus mandar e educá-los na lei de Cristo e da igreja. E aí esse último pedido, né, que é o último compromisso que a gente faz, né, que é o de educá-los, que nos direcionou, né, para o nosso apostolado que a gente participa hoje, né, estamos ingressados, que é o Instituto São João Batista de La Salle, lá em Muzambinho. Um instituto voltado para a educação, né, dos nossos filhos e trabalhar com os pais, com as famílias, toda essa questão da educação católica, né, de como educar os nossos filhos na lei de Cristo da igreja. Ele é Para o céu, né? Isso, ele é um apostolado que ele é maior do que para as crianças, eu acho, sabe? Ele é muito para as A famílias. gente falava isso com o Pablo, né? Sim. A escola que está se desenvolvendo é um projeto, né? Isso. Porque Mas é muito que maior. antes de tudo é para as famílias, porque a gente começou em 21 famílias, Bruna. Aí acho que o Gabriel começou também com a gente, alguns dias de oração lá com a gente, porque a gente não sabia ainda o que era, né? Você que foi, né, Gabriel? Alguns dias? Foi. Não lembro. ele puxando a memória. Ainda puxando a memória. Não, mas teve umas pessoas que foram, acho que até a Amanda Campanelli também, porque é uma coisa que a gente foi lapidando e agora a gente tem mais clareza, né? Alguns amigos, Isso, voltados pra educação de alguma pedagogia. forma. Gostava também, né? E como a gente reunia para rezar e se formar, a gente foi vendo que tinha muitas famílias, assim, as famílias sempre abertas à vontade de Deus, tem muitas crianças, né? Tem 40 adultos, umas 60 crianças. A gente com 3, nós estamos no baixo escalão. Tem maiores. Não, baixo não, está no médio. Tem os que Médio. tem 2, tem 1. Mas a gente vê a beleza de Deus acontecendo, né? As famílias juntas, reunidas num propósito maior. A gente estuda muita coisa, né? Sobre as virtudes, sobre tudo. E é bonito de ver todo mundo unido num propósito só. Aqui vocês rezam para unir, não sei como... Aliás, vocês unem para rezar. Não sei como que vocês sentem, mas é uma coisa que preenche o coração, né? Nos sofrimentos e nas alegrias, sabemos que Deus está aqui conosco. E ali eu sinto isso. Deus tem isso pra gente assim também. Mas porque eu vejo que a família hoje, ela é a decadência mesmo da família, né? De pai e mãe que não tem sentido mais de estar junto e deixa o filho de qualquer jeito, ou então não querem terceiriza a educação, ou não querem mais ser pai e mãe. Eu quero morar na minha casa, você na sua, cada 15 dias um filho vai para um lugar. E aí, assim, você vê a bagunça que vira a sociedade
com tudo isso, mesmo que talvez seja algo natural, né? Tipo, uma pessoa separada da outra, pode acontecer diversos motivos que levem a esse fato. Mas sim, que rumo que leva a educação dos filhos diante disso? E aí a gente vê ali um cuidado de Deus com a gente na questão de se formar, de encontrar sentido, de dar direção mesmo. Qual que é a direção de Deus para as famílias? Uma vez a gente conversava com a Danusa, até a respeito de comunidade mesmo, né, Bruno? E ela falava assim que Deus sonha com alguma coisa para aquela região, para aquela determinada região. Deus sonhou com Desperta, comunidade Desperta, para Gospé. E sonhou com a Luz dos Homens, né, para Gospé. E sonhou com essa fundação desse instituto lá para Muzambinho, por algo muito maior também, né? Sim. Na questão das famílias de Muzambinho, né? O que Deus quer para lá? Talvez um lugar onde os jovens têm se perdido, né? Em festas, em tantas coisas, né? Ideologias. Deus quer a salvação a partir das crianças, né? Se vem formando as crianças para que elas se tornem adultos maduros, né? E aí começa dali, começa na família, né? E da família de vocês, do começo conturbado, hoje vocês conseguem estar dentro de um instituto que vai formar e direcionar e dar a graça de crescimento para outras famílias, né? Isso é obra de Deus, isso é graça de Deus. Com certeza. Eu quero agradecer a presença de vocês, né? De fato, quando a gente diz que aqui a gente quer conversa que edifica a nossa vida, né? Então, nós fomos, o pessoal de casa tem certeza também, foi edificado pela vida e pelo testemunho de vocês hoje. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, é um prazer ter vocês aqui. A gente que agradece. Voltem outro dia com as crianças para a gente comer. Comer é bom. Nós hein? não temos as crianças da comunidade, ainda. Estamos ansiosos por esse momento, mas a gente acolhe dos outros, então. A gente vai chamar, tem filho, vem cá, fica com a gente um pouquinho. Muito bom. Né? Muito obrigado. Agradece o convite, como eu disse no início, é uma satisfação para a gente poder partilhar, né? Poder glorificar o nome de Deus com as nossas vidas. Sim. Né? Na nossa vocação, que é o matrimônio, também tenho certeza que é a vocação de vocês tentam buscar isso, né? Sim. Consagrados a essa comunidade. Sim. Também. Isso. Casada também. Sim. E acho que é sempre isso, né? O motivo, o sentido final da nossa vida é Deus. É isso que nos motiva a fazer tudo. É isso aqui, é sentar nessa mesa, o instituto, onde a gente estiver. Amém. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Voltem sempre. Voltem sempre. Você também, Pamela. Volte sempre. Ai, Gabriel, vou ter que falar. Eu sei se eu quero. Volte sempre. Volte aqui sempre, Gabriel. Você quase não vem aqui. Não, imagina. A gente quase não está aqui. E você de casa também, volte sempre. Você principalmente, volte sempre, que a gente está aqui toda sexta. Ressalvo quando a gente fica doente. Só quando a gente fica doente que não. E todo sábado a gente está aqui no nosso grupo também. Se você pode vir até aqui, então venha rezar com a gente aqui na nossa capela. Ou você assiste a gente aí pelo YouTube, que a gente está por aí também. Muito obrigado pela sua presença. Até semana que vem. Se Deus quiser, nós estaremos aqui. Tchau.